Aleluia, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Vamos ler esse versículo, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Esse semestre, a porção principal que nós temos desfrutado é 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. É importante todos nós sabermos, irmãos, onde estamos, qual ministério nós estamos sendo conduzidos, a maneira que nós estamos sendo conduzidos, porque aí te dá uma confiança. É isso? A pior coisa é você ficar sem certa estabilidade, ou um pouco confuso, ou com certo temor ou medo, E não entender bem as coisas que ocorrem conosco no dia a dia. E principalmente essa fase de transição do Antigo para o Novo Testamento. E agora lendo esse versículo de 2 Coríntios, nos dá certo conforto e nos dá certa segurança. O versículo 4 fala que é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Por que, irmãos? É por intermédio de Cristo. De acordo com Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então isso te dá uma segurança. Por que você tem ousadia e intrepidez de passar 10, 8, 12 horas no trabalho durante o dia, ou para alguns que já se aposentaram, 30, 35 anos de trabalho? Se não tiver Cristo, você não consegue fazer nada. Você não consegue reunir, não consegue viver vida familiar, não consegue gerar filhos, Hoje à noite, como foi mencionado, teremos o casamento da Kessia, mas do Lucas. Se não tiver Cristo, irmãos, é difícil. Então, o que nós precisamos, o que as famílias da igreja precisam hoje, é Cristo. Então, se tem um caminho para nos achegar até Deus, como nós falamos em algumas mensagens anteriores, Cristo ele foi aceito por Deus, ou seja, Deus aprovou a humanidade de Cristo. Agora tem alguém junto ao trono intercedendo por nós. Se você está hoje, vivendo a vida da igreja, é porque Cristo está intercedendo por você. E vai continuar intercedendo até a volta do Senhor. O Senhor declarou para Pedro: olha Pedro, Satanás quis peneirar você várias vezes. Não foi uma, não foi duas, foi várias vezes ele queria tirar você de cena. Mesmo você com as suas imperfeições. Já pensou, irmãos? Se Satanás tira Pedro de cena e Pedro não seguisse mais o Senhor, o que seria de Pedro? Ele ia continuar o mesmo Pedro sem ser transformado. Aí quando o Senhor voltar, da qual Coríntios fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, aí ali Pedro teria dificuldade. Pedro não experimentaria, como Paulo teve ousadia de falar, que ele estava aguardando a ressurreição, a superior ressurreição, ou a extra ressurreição, que era a ressurreição dos vencedores. Paulo falou tanto vivo, que ele combateu o bom combate, guardou a fé, completou a carreira, a coroa da justiça estava sendo guardada. Não era o momento de receber, mas Paulo tinha a convicção que ele ia receber a coroa da vida. O Senhor um dia irá coroar Paulo e falar: olha, servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Preciosíssimo isso, irmãos.
Por isso nós não podemos agora, nessa etapa final, nessa reta final, nós temos que pagar um preço a mais para permanecermos até a volta do Senhor, ou seja, deixar o Senhor trabalhar em nós. O Senhor quer e precisa trabalhar em nós, e nós como igreja, que não é um trabalhar individual, é um trabalhar coletivo, Deus quer resgatar os vencedores. Nós não podemos apontar um ou outro como um vencedor, aquela família ou aquele casal como vencedor. Deus quer olhar a igreja e ver a igreja de acordo com o Efésios fala, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Quando Deus olha para nós, Ele vê uma igreja trabalhada, de acordo com o Apocalipse, quando tocar a trombeta, né? E Mateus também falando, eis o noivo. Quando for anunciado, eis o noivo, a igreja que somos nós somos membros, né, parte da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, nós deveremos naquele dia dizer, Senhor, eis-me aqui, eis o noivo, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor vai arrebatar a igreja, irmãos. Aí Apocalipse fala que essa igreja é trabalhada, ela está, a noiva, né, vai estar adornada, ataviada. Por isso que vale a pena reunir hoje. Quando você vem para a reunião da igreja, irmãos, é um ataviar de Deus na sua vida. Quando você vai para o trabalho e Deus te dá uma experiência no trabalho, é o ataviar de Deus na sua vida. Nós não podemos parar, muito menos recuar, a ordem é avançar. Para frente vamos, até chegarmos à linha, irmãos. Não é isso? Diante de nós temos muitas escolhas. Todos os dias nós temos ou determinamos as nossas escolhas. Como Mateus capítulo 7 fala que a porta, ela é larga, a porta é estreita, o caminho é apertado. E nesses últimos dias, o caminho está ficando ainda mais apertado. Como fazer, Senhor, para entrar neste caminho apertado? Se quando você converteu o caminho era largo, você tinha Cristo ali como a sua plenitude, desfrutava Cristo, independente das condições exteriores, ninguém segurava você, porque você tinha um desfrute grande, imenso de Cristo, e pagava-se um preço que for, para poder viver a vida da igreja. Lia as madrugadas, lia pela manhã, pregava o evangelho, você dava testemunho. Mas aos pouquinhos, irmãos, a porta, o caminho foi estreitando. Vida da igreja é um caminho estreito. Mas o mais importante, irmãos, está após a porta. Caminho pode ser estreito. É por isso que Deus vai nos afinando, né? Deus vai trabalhando em nós, tirando as pontas, tirando as arestas, tirando aquilo que não faz parte da edificação da igreja, mudando o nosso linguajar, mudando a nossa maneira de ser, de vestir, de falar, de ver, de ouvir. Tem um trabalhar de Deus. Aí você vai estar sendo afinado, não é isso? Vai afinando, até você conseguir passar nesta porta. Mas não é aquele dia, irmãos. Você pode passar essa porta todos os dias. Por isso que o nosso amado irmão Pedro, nosso amado irmão Esdras tem nos falado constantemente. Nós devemos ter uma experiência diária de outra dimensão. É difícil chegar até a porta. Agora, quando você chega ali, irmãos, você passa aquela porta, que o Atos fala, né, o portal da fé, você experimenta Cristo de uma maneira diferente. Por isso nós devemos todos os dias, Senhor, me leva a ter experiência de atravessar além do véu. Eu não quero ficar no átrio exterior, no santo lugar, eu quero ter uma experiência além do véu. Porque o Senhor rasgou o véu, de acordo com Mateus capítulo 27, de alto a baixo. E de acordo com Hebreus capítulo 10, esse véu foi rasgado para que a igreja, não um ou dois, irmãos, a igreja tenha intrepidez de entrar além do véu. Por isso que nós devemos ter um sentimento forte
Senhor, nesses últimos dias, o Senhor está apontando para nós, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, mostrando que por nós mesmos, nós não somos capazes. Você tem alguma capacidade, irmãos? Quem tem capacidade para levar a obra de Deus adiante, uma obra tão grande? Nós estamos falando, irmãos, de trazer o Senhor de volta. Pedro fala de apressar a volta do Senhor. Nós estamos como homens, porque em Gênesis, se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 5, ali Deus não podia fazer nem chover, porque não havia ainda criado o homem para poder cooperar com Deus. Aí Deus não podia fazer chover. Quem ia lavrar a terra? Derrama a chuva, rega, aí começa a vir os frutos, não é isso? Alguém precisa trabalhar na terra. Aí a Bíblia fala que Deus ainda não havia chovido, porque o homem não havia sido ainda criado. Os irmãos percebem como eu e você podemos travar a vontade de Deus? Ou podemos deixar que Deus derrame a sua vida? Nós não podemos limitar Deus, irmãos. Você pode estar com seus problemas, você pode estar com as suas dificuldades, pode ser emocional, psíquica, pode ser no seu corpo, né, sua saúde, mas nós não podemos barrar Deus. Eu preciso, no mínimo, irmãos, me dobrar diante do Senhor e declarar para o Senhor: Senhor, nesta manhã, eu rogo a Ti, Senhor. Eu tenho as minhas imperfeições, os meus questionamentos. Senhor, tem 20 anos vivendo a vida da igreja, mas ainda eu tenho alguns questionamentos. Irmãos, você precisa falar para Deus. Senhor, até hoje o meu esposo, a minha esposa, não é falar para ele, irmãos, não é falar para situações, é falar para Deus. Senhor, até hoje o meu marido, a minha esposa não conseguiu, Senhor, avançar espiritualmente, mas eu rogo ao Senhor para que o Senhor mude o ambiente da minha família, porque Deus precisa dessa cooperação, irmãos. Quando Deus ali apontou o primeiro casal na Bíblia, que foi Adão e Eva, não foi de qualquer maneira. Adão estava ali olhando, cuidando dos animais, não é isso? Já tinha dado nome para todos os animais, mas era só. Deus olhava para Adão, só. Olhava para os animais, cada um segundo a sua espécie, macho e fêmea, né, os criou. Mas cadê? Quem ia cumprir? Quem ia executar a vontade de Deus na terra? Aí entrou um desejo forte, irmãos, que nós, como igreja, precisamos orar forte uns pelos outros. Entrou que é a família, entrou o casal. Aí Deus falou: Adão, está muito bom, mas não é suficiente. Se você ficar sozinho, você é limitado. No máximo que você vai conseguir é dar nome para esses animais. É isso, irmãos, nós somos restritos. Quando nós estamos só, nós somos restritos. Só, não somente na questão do casamento. Quando eu sirvo só, eu sou restrito. Quando eu falo a minha opinião sem passar pela cruz e sem passar pelo funil da vida da igreja, eu me torno alguém só. Eu não posso viver uma vida da igreja só. Eu posso ter problemas, mas os meus problemas, irmãos, não podem ser para mim só. Eu preciso, até os meus problemas, compartilhar com o corpo. Porque de acordo com Romanos, aqueles que choram, nós choramos com eles. Aqueles que se alegram, nós nos alegramos com eles. Aqueles que são vitoriosos, nós somos vitoriosos com ele. Porque é o corpo de Cristo, como nós vimos ontem à noite. É um membro, irmãos, cooperando com os demais membros. Eu não posso ficar só. Minha mão pode estar com um problema. Aí a mão esquerda tem que esforçar um pouco mais para suprir essa carência. Tem momentos que alguma família ou algum casal está sendo restrito em alguma situação ou alguma condição. Pode ser financeira, pode ser espiritual, pode ser emocional, mas nós estamos na vida da igreja, irmãos. Essa é a nossa grande salvação e não podemos abandonar jamais.
Por isso que eu tenho que me derramar, irmãos, com forças ou sem forças, com saúde ou não, eu preciso me esforçar para viver a vida normal da igreja. Ó Senhor Jesus, ninguém pode ficar de fora, irmãos. Aí o Senhor falou para Adão: Adão, vou te dar uma responsabilidade a mais. Eu vou criar para você. Aí Deus trouxe Eva, né? A Bíblia fala que Deus lhe trouxe. Irmãos, aquele lhe trouxe é impactante, é forte, é louvável, é abençoado, porque Deus trouxe uma esposa para Adão e apresentou para Adão: Adão, esta aqui vai cooperar com você para cumprir o meu desejo na terra. Aí em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Adão e Eva foram entender, como nós também fomos entender, qual é o desejo e a função de Deus ali para o casal. Aí o Senhor falou um versículo conhecido, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, né? E Deus os abençoou. Irmãos, Adão sozinho ficava ali só dando nome para os animais, não é isso? Achando um bonitinho, a outra bonitinha, não é isso? Um coelhinho, uma arara, não sei o que tinha ali, né? Não sei se já tinha algum... Talvez Adão já tinha algum animal de estimação, né? Que ele mais gostava. Andava com ele ali debaixo do braço, né? Fazendo carinho, dando nome, né? Um nome bonitinho para um, para outro. Aí, irmãos, nós não estaríamos aqui. Deus falou: Adão, vão encher a terra, Adão. Eu não quero ser expresso somente por meio da natureza, somente por meio dos animais. Eu quero ser expresso pelo homem, da qual eu criei a minha imagem, a minha semelhança. Alguém que vai levar adiante o meu propósito e vai esmagar a cabeça da serpente. Levanta, Adão, reage. Aí Adão se posicionou e falou: eis-me aqui, Senhor. E é a primeira vez que Deus menciona, né? Faz menção do seu falar na Bíblia. Falou para Adão, mas mencionou, escreveu. Foi em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Ele falou para um casal. E Deus já começou abençoando, irmãos. Quando eu e você nos posicionamos, eu e a minha esposa, o marido e a esposa, os filhos se posicionam. Irmãos, Deus não aponta erros. Deus não tem nada a ver com a letra que mata. Senão, irmãos, Adão e Eva estariam aniquilados no capítulo 3 de Gênesis, porque entrou o pecado para poder destruir a expressão de Deus na terra. Mas Deus nos ama e muito. Aí Deus falou e os abençoou e disse, né? Sede fecundos, vão multiplicar, vão gerar, eu vou abençoar, vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Por isso, irmãos, que Deus abençoou o casal. Aí ali na Bíblia, irmãos, você precisa entender o peso que tem a sua família. Se não fosse a vida da igreja, irmãos, o que seria de mim e da minha casa? Você consegue pensar isso? Você nem consegue pensar, porque não seríamos nada. O que faríamos hoje no domingo pela manhã, hoje à noite no grupo familiar, ontem à noite, na segunda-feira, quando o trabalho fica puxado, neste mês de dezembro forte, onde o império das trevas avança mais e mais? O que seria de nós, irmãos, sem essa vida da igreja? Não seríamos nada, irmãos. Mas aí hoje nós temos uma bênção forte. Deus abençoou o casal e falou: agora vão expressar-me para todo sempre, até a sua volta. Aí Adão e Eva constituíram filhos, famílias foram sendo geradas. É tão forte, irmãos. Vocês lembram de Atos capítulo 16? Paulo ali, Silas orando, cantando. Alguém tem que se posicionar. Paulo e Silas não ficaram reclamando, murmurando, questionando, à meia-noite preso, acorrentados, não é isso? Não amarraram a boca, né? Não taparam a boca. E ainda que tapassem, eles iam ficar ali orando, né? Orando, e daqui a pouco Paulo estava lá. Agora você, Silas, aí orava, daqui a pouco voltava. Estavam ali, irmão, desfrutando. Não olharam circunstâncias, não olharam falhas, não olharam problemas familiares, problemas no trabalho, não reclamaram com Deus.
porque estavam ali como servos de Deus presos, não fizeram nada disso, irmão. A era da murmuração já passou. Nós já murmuramos muito na nossa vida, é verdade ou não? Quando começamos a reunir, irmãos, quantos questionamentos, depois que passa aquela fase do primeiro amor, né? Que não deveria passar, que podemos ainda hoje restaurar. Quantas murmurações, questionamentos, não é isso? Velhice espiritual, questionando os irmãos responsáveis, questionando a liderança, questionando a obra. Graças a Deus, irmão, já passou tudo isso. Se não passou, pede o Senhor para colocar, como Isaías falou: Senhor, coloca um tenaz na minha boca e purifica os meus lábios, para que eu possa servir ao Senhor com ousadia, com alegria, com paz. Isso é vida da igreja, irmãos. Não é comida, não é bebida, mas é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Nós devemos ser as pessoas mais alegres, irmãos, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa família. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a alegria está dentro de nós. Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não se sente alegre com a vida da igreja, você vai enfraquecer espiritualmente. Você tem que dizimar alegre, ofertar alegre, pregar o evangelho alegre, abraçar uns aos outros com alegria, negar a vida da alma com alegria. Isso, irmão, se chama vida de Deus. Que Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, fala que Deus, por meio de Cristo, quer convergir. Olha só, irmãos, Deus quer convergir todas as coisas. Para que, irmãos, Deus quer fazer isso? Por causa de você e de mim. E Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, fala que o Senhor quer encabeçar todas as coisas. Senhor, se a minha casa, a minha família é parte dessa todas as coisas, nós nos dobramos, Senhor, e deixamos o Senhor começar o encabeçar na nossa casa. Se você não tem família, irmãos, ali ainda está o encabeçar de Deus. Se na sua casa só você reúne, se posicione, que ali há o encabeçar de Deus. Eu não posso esperar o encabeçar de Deus, como 1 Coríntios também capítulo 15 fala, que Deus um dia vai encabeçar todas as coisas, e o final ainda fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Eu não posso esperar esse momento, irmãos, que o Senhor trará à existência a realidade do reino. Mas hoje eu posso falar: Senhor, se depender de mim, o Senhor já começou o encabeçamento em toda a terra. Senhor, eu dobro os meus joelhos a favor da minha casa. Senhor, começa a realidade do reino dentro da minha casa. Mas meu marido já foi, os meus filhos já foram. Quem está falando sobre isso, irmãos? Nós estamos falando de um encabeçar de Deus. Esqueça quem parou. Esqueça que eu falo a preocupação e ficar parado. Toma a experiência de Lucas capítulo 15, do pai do filho pródigo. O filho foi embora, mas o pai ficou ali: Senhor, o nosso filho foi. Nós nos entristecemos, Senhor, mas a partir de então, nós não abriremos mão de orar por ele. Juntou a esposa, juntou filhos, talvez alguns funcionários ali, empregados já convertidos, né? Juntou ali e ficaram orando forte, irmãos. Vai ficar debaixo de um questionamento de um filho mais velho, questionando que o filho mais novo foi embora? Não, irmãos. Nós precisamos orar: Senhor, o encabeçar de Deus é real na minha vida. Aí ali orando, irmão, resultado, irmãos, o filho um dia voltou. É tão forte a nossa oração, irmãos, que Deus ali precisou de fazer com que um país inteiro quebrasse. Deus às vezes faz a sua empresa ou o seu trabalho quebrar para poder alcançar seu filho. Faz talvez perder um ano para poder guardá-lo do outro ano. Faz não passar no Enem agora, porque Deus sabe qual é o momento de introduzir seu filho em uma faculdade. Irmãos, nós não estamos sós. Romanos capítulo 8 fala que quer seja principados, potestades, não é isso? Vão me ajudando. Principado, potestade, quer coisas do presente, quer do porvir, passado, futuro, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Que está em Cristo, irmãos.
E onde Cristo está? Em nós. Não é fora de nós. Cristo está em nós. Onde é que começa o encabeçamento de Deus? Quando eu e você exercitamos o nosso espírito. Quando eu digo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Há uma vida, irmãos. Há uma vida dentro de nós. Por isso que o Senhor falou em Mateus capítulo 28, consumado está. Está tudo consumado, irmãos. Por que que está tudo consumado? Mas olhando ao meu redor, no meu trabalho tem problema, na minha família tem problema, na minha conta bancária tem problema. Como está tudo consumado, Senhor? É porque ali, irmãos, o Senhor passou por um processo de morte e ressurreição. E quando o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Ele pisou na cabeça de Satanás e falou, agora o meu plano, a minha economia, a minha vontade está sendo cumprida, porque agora na era neotestamentária, eu estou usando o homem, que é o princípio da encarnação, Deus usando a sua igreja para expulsar as trevas. Você casal, você família, sinta-se empoderado. Sinta-se empoderado. Quando Silas e Paulo oraram ali forte em Atos capítulo 16, cheio de gozo, cheio de desfrute, irmãos, ninguém segura dois cheios de desfrute. Os demônios fogem, irmãos. Nós temos que ter ousadia, senão nós vamos ficar enclausurados, com medo, até de abrir a janela para vir para as reuniões. Você vai começar a achar que aquele irmão, aquela irmã é melhor que você, e você não é adequado para viver a vida da igreja. Nada disso, irmãos. Todos nós somos adequados. Aí, ali, Paulo e Silas orando, desfrutando Cristo, cantando, irmãos. Olha o poder de cantar, cantando, falando a palavra para o outro, e os presos ouvindo, o carcereiro ouvindo. Ninguém ali tinha a vida de Deus, mas um momento, irmãos, de tanto você orar, de tanto você desfrutar, aquele da qual você menos imagina que irá converter-se, um momento qualquer, a vida de Deus entrará para dentro dele. Pode ser marido, esposa, filho, irmãos. Um momento, todos se dobrarão diante da vontade estabelecida de Deus. Não importa quem, mas importa se eu estou fazendo algo para que esse alguém ganhe a vida. Aí o carcereiro, irmãos, ele creu no Senhor Jesus. Houve um grande terremoto, ele creu no Senhor Jesus. Aí Paulo falou assim, como fazer para ser salvo? Capítulo 16, versículo 31 de Atos. Paulo falou assim, não é só você que é salvo. Por que só você? Eu vou te mostrar o princípio da bênção de Deus desde Gênesis. Capítulo 1, versículo 26 e 28. Não é só você, carcereiro. Você está travando Deus na sua casa. Paulo deve ter falado algumas palavras fortes. Você está impedindo Deus entrar para dentro da sua casa. Dobre o seu joelho, confesse o Senhor, seja batizado, lavado dos seus pecados. Ele creu, irmãos, invocou o Senhor, foi batizado naquela mesma hora. Não somente ele, Paulo falou assim, agora vão para a sua casa. E ali Paulo começou a manifestar, depois vocês leem, né? A todos os da sua casa. Ficaram ali, irmãos, à noite, e o resultado batizaram toda a casa do carcereiro. Olha a importância, irmãos, de alguém que se posiciona. Mas nós vamos ficar, Senhor, será que é isso, Senhor? Eu tenho problema, eu não tenho um bom relacionamento com os meus filhos, eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais, eu não tenho um bom relacionamento com o meu marido. Irmãos, até quando você não vai ter esse bom relacionamento? Se esvazie, se dobre, se humilhe, humilha na presença do Senhor. É o que Pedro fala, né? Se nós nos humilharmos na presença do Senhor, irmãos, Deus vai nos exaltar. Exaltar onde, irmãos? Nas situações do dia a dia. Aquele momento que você menos força tem,
Mas lá de dentro, né, como os Hebreus capítulo 11 fala que alguns ali, irmãos, em determinados momentos da vida, não tiveram força nenhuma. Mas ainda assim a Bíblia fala que da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Como alguém que está sendo cerrado ao meio. Como alguém como Estevão que estava sendo apedrejado. Vai tirar força, irmãos. Como você vai tirar força com um filho drogado? Como, irmãos? Como tirar força nisso? Na fraqueza, irmãos. Porque na fraqueza, Paulo fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço, Senhor, as minhas falhas, quando eu reconheço os meus erros, é o sinal, irmãos, que eu e você estamos ali diante de Deus nos humilhando, buscando força na fraqueza para poder invocar o nome do Senhor. Neemias experimentou isso, irmãos. Eu vou ler alguns versículos para não ficar sem ler a Bíblia, né? Neemias capítulo 3, irmãos. Olha a importância que você tem, que alguém tem. Neemias capítulo 3, capítulo 2. Acharam? Depois de Esdras, depois de Crônicas, vai procurando aí. Procurando e invocando. Senhor Jesus. Amém? Aí Neemias capítulo 2. Os irmãos sabem que Neemias estava ali diante do rei. Aí Neemias lembrou-se, irmãos, de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, irmãos, estavam derribados, destruídos. Quando não tem muro, sua casa tem muro? Mesmo o seu prédio que você mora tem muro. Tem cerca elétrica, tem alarme, tem segurança, não é isso? Às vezes tem uma guarita. Se tirar os muros, irmãos, vai começar o quê? O inimigo entrar de uma maneira comum, corriqueira. Quando ele quer entrar, entra. Quando ele não quer, não entra. E vai fazendo o que quer. Mas Neemias falou assim, não, Senhor, em Jerusalém não. Com a menina dos teus olhos, não. Com a família da vida da igreja, não. Com o meu jovem que está indo para a faculdade, não. Nós precisamos criar muros para proteção. A sua família não é importante? Sim ou não? O seu marido não é importante? Fala amém. Sua esposa não é importante? Os seus filhos não são importantes? Oh, Senhor Jesus. Aí Neemias, irmãos, falou, eu não posso concordar com isso. Olha só a situação, irmãos. Capítulo 2, versículo 7. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Aí, irmãos, Neemias se posicionou e falou, vamos edificar os muros. Não podemos deixar que as famílias da vida da igreja ficam desprotegidas. Nós não podemos deixar que os casais da vida da igreja ficam desprotegidos. Não podemos, irmãos. E ficar ali olhando, o inimigo faz o que quer, entra na hora que quer, sai na hora que quer. Neemias falou, nós como igreja, né, precisamos nos posicionar firmes. Aí Neemias convocou alguns, né? Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, o que nós vamos dizer, irmãos? Disponhamo-nos e edifiquemos. O que nós vamos dizer a respeito da nossa casa? Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram, que é isso que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? E ainda, né, no capítulo, acho que é o 5, ainda falou, o que que faz esses fracos judeus, né? É assim, no capítulo 6,
Vem o inimigo, irmãos, para zombar. Seu marido já não tem mais chance, o seu filho já foi. A sua esposa não quer mais nada com a vida de Deus. Ela já reuniu, já deu testemunho, já pregou o evangelho, mas agora não quer nada. Não, irmãos, nós não podemos ouvir o inimigo. Há uma trombeta sendo tocada. João capítulo 10 fala que há uma voz do pastor, da qual nós como ovelhas não podemos nos confundir, que é a voz do nosso bom pastor. O inimigo quer matar, roubar, destruir, zombar, desprezar. Mas o Senhor veio para quê, irmãos? Para dar vida, e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por essa vida. Nós, irmãos, nessa manhã precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Ele está nos chamando para edificar os muros de Jerusalém, que é a igreja. Aí começou a fazer uma grande convocação. Não é convocar os melhores, não é convocar os irmãos responsáveis, nem os diáconos e as diaconisas. No ano de 2020, irmãos, nós temos uma programação muito forte para a igreja em Belo Horizonte. Começamos a ter comunhão com os grupos familiares, restaurar, principalmente a liderança dos grupos familiares. Depois nós vamos ter várias reuniões a cada 2 meses com os diáconos e as diaconisas da vida da igreja. Mas, Senhor, eu não sei se eu sou diácono. Então, irmãos, já orem. Eu não sei se eu sou diaconisa, já ore, irmão, para que Deus chame você no ano de 2020 para servir ao Senhor na igreja. Todos aqui, irmãos, arregaçaram as mangas e se colocaram, não importaram com o inimigo, não importaram com a acusação, mas eles se posicionaram e disseram: nós somos um com falar profético. Vamos trazer o Senhor de volta edificando a igreja. Vamos trazer o Senhor de volta pregando o evangelho, aumentando o número de irmãos. Ó Senhor Jesus! Aí começou uma grande convocação no capítulo 3. Aí você pensa, que foram só pessoas nobres. Foram. Olha só, capítulo 3, versículo 5. 1, 2, 3 vai falando, Os filhos de Azaná edificaram a porta do peixe. Ao seu lado, versículo 4, reparou Meromote, filho de Urias. Junto deste reparou Mesulão. E foram levantando, irmãos. A cujo lado reparou Zadok. Ao lado, versículo 5, ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres. Então, só os nobres podem edificar a igreja. Só quem tem habilidade pode pregar o evangelho. Nada disso, irmãos. Com respeito a fechar brecha dentro da sua casa, não espere pelo seu marido. Com respeito a fechar brecha dentro da sua casa, não espere pela sua esposa. Com respeito a fechar brecha dentro da sua casa, não espere pelos filhos. Você precisa se posicionar e falar: Senhor, eis-me aqui para fechar as brechas dentro da minha casa. Aí os nobres, agora vamos ler aqui, avançar um pouco, O versículo 8 diz assim: ao seu lado reparou quem? Uziel, filho de quem? Araías. Um de quê? Dos ourives. O que ourives, irmãos, vai fazer na edificação da igreja? O que ourives sabe fazer? Só mexe com pedras pequenas, não é isso? Sabe trabalhar bem com as peças, com aliança, com cordão, com brinco. Agora, carregar pedra. Irmãos, com respeito a fechar a brecha, todos nós somos responsáveis. Não coloque a responsabilidade nos serviços, não coloque a responsabilidade na coordenação, não coloque a responsabilidade nos irmãos responsáveis e apoiadores. Com respeito a fechar a brecha, eu e você, ourives, você pode carregar pedra para fechar as brechas. Mas quem? Junto dele, Ananias. Um de quê? Dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Agora, irmãos, um perfumista também carregando pedras. Não, Senhor, eu só sei fazer essa função. Irmãos, não se prenda, siga o Espírito. No ano de 2020, siga o Espírito na sua vida. Não fique no certo, no errado. Se até esse momento, irmãos, você não tem sentido sabor em viver a vida da igreja, aproveite esse restante de 2019 e entra de cabeça em 2020, voltando o seu ser tripartido para Cristo e para a igreja. Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur,
Quem que era, irmãos? Maioral da metade de Jerusalém. Pessoas também qualificadas com dinheiro, né? Mas ao seu lado, versículo 10, reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte de quem? Da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Azibneias. Versículo 11. A outra parte reparou quem? Malquias, filho de quem? De Arim. E Azub, filho de Pate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade de Jerusalém. Ele quem, irmãos? E as suas filhas. Eu não vou continuar a ler, irmãos, mas depois você vai perceber que cada um foi se colocando. Perfumista, ourives, maioral da uma metade, maioral da outra metade. Todos se posicionaram, não deixaram os filhos para trás. As suas filhas também carregaram pedra. Depois veio o inimigo, irmãos. E o que eles fizeram? Neemias falou, vamos mudar a tática, nós já estamos na metade dos muros. Agora eu vou dar arma para vocês. Não vão ficar só ouvindo. Chega, irmãos. Se é para sofrer, sofra direito. Não é isso? Se é para sofrer, vamos sofrer direito. Senhor, eu estou passando por esse sofrimento, mas eu estou alegre demais, porque eu estou aumentando o nível da minha graça. Eu estou aumentando o meu desfrute com Cristo. Se é para ficar sem dinheiro, né? Fica direito, irmãos. Fica sem nada e ora, Senhor, eu não tenho, Senhor, recurso, mas eu dobro o meu ser diante de Ti, Senhor. Senhor, eu dobro o meu ser diante de Ti, em favor desta causa. Todos se colocaram, irmãos. Não ficaram ali murmurando, questionando, quietinho, não. Aí Neemias deu arma. A partir deste momento, né, metade dos muros já pronto. Agora, quando o inimigo viesse, em uma mão eles tinham arma, e na outra mão eles construíram os muros. O impacto, irmãos, foi tão grande, tão forte naquela época, que eles construíram, irmãos. E nós não estamos falando de nenhum Antônio Carlos, né, um mestre de obra. Nós estamos falando, irmãos, de alguém que é ourives, alguém que é nobre, alguém que é maioral, alguém que é perfumista, alguém que serve no serviço de criança, sem ter nenhum curso, alguém que é profeta, sem passar por nenhum curso de teologia, alguém que prega o evangelho e tira aquela pessoa que estava falando, olha, eu ia suicidar neste dia, mas você orou para mim, agora eu não quero mais suicidar. Nós estamos falando desses, irmãos, que Mateus fala que são o quê? Os coxos, os aleijados, os surdos, os mudos, o valente de Davi, endividados, não é isso? Todos complicados, mas nós temos um só coração, irmãos. Nós temos um só foco, nós temos uma só meta. Nós não estamos aqui nessas cadeiras sem razão nenhuma. Nós temos uma razão da qual importa que nós vivamos, que é até a volta do Senhor, o Senhor nos encontrar maduros, crescidos. Aí Neemias, irmãos, em 52 dias, eles reconstruíram os muros, menos de 2 meses. Esse muro hoje é quase 5.000 metros, né? Naquela época não tem assim uma contagem definitiva, mas não era menos do que 1.500 metros. E alto, né? Alguns falam que era até 7, 12 metros de altura. Para quê, irmãos? Para fechar brecha. Você não tem capacidade, irmão, mas você tem espírito dentro de você. Você não tem capacidade para resolver o seu problema, ou resolver o problema do seu filho, mas você tem espírito dentro de você. E esse espírito, irmãos, ele é aquele que efetua em nós o querer e o realizar. Você tem espírito dentro de você para que Deus possa efetuar. Ore ao Senhor e não recue. Aí em 52 dias, irmãos, algo inédito, eles fecharam as brechas dos muros. Porque as famílias se posicionaram. Jovens, crianças, filhos, ninguém ficou de fora. Em 2020 não fique de fora. Nesse restante de ano não fique de fora. Por isso que Coríntios, irmãos, Paulo falou forte para os coríntios: lançai fora o quê? O velho fermento, porque ele vai trazer problema para sua casa. Paulo fala, olha, tais foste alguns de vós,
mas vós vos lavastes, vocês foram regenerados. Paulo fala, não deixa que o fermento contamine toda a massa, porque vai levedar tudo. Por isso que em Êxodo capítulo 12, quando foi tirar as famílias, lembra da Páscoa? Que era um momento de renovo. O Senhor viria para quê? Para destruir os primogênitos. Aí as famílias tiveram que posicionar, irmãos. O que é que o filho mais novo tinha a ver com o filho mais velho? Nada. Que o filho mais velho se perca. O que é que o pai e a mãe tinham a ver com aquilo ali? Nada. O anjo ia vir, o destruidor, ia aniquilar todos os primogênitos dos animais e da família. Mas aí, irmão, se a família tinha 2, 3, 4, não, todos nós vamos ficar firme. Aí o Senhor falou, vamos matar um cordeiro por família. Se a família for pequena, pega a família do seu outro GFCM e vão comer o cordeiro junto, porque a caminhada até sair do deserto é uma caminhada de quê? Sair do Egito 3 dias caminhando. Aí o Senhor falou, ficam firmes, lombos cingidos, um cordeiro por família, sandália nos pés, cajado na mão, irmão. Isso, irmãos, é famílias que querem o reino. Essas famílias eram as melhores famílias? Eu não creio. Tinham problemas com as outras famílias? Com certeza não tinha. Tinham problema entre eles? Com certeza tinha. Mas o que eles fizeram, irmãos, para solucionar todos os problemas? O que Coríntios capítulo 1, falou para nós? Que Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Como resolver o problema da nossa família, irmãos? É comendo o Cordeiro, é comendo Cristo, é desfrutando da palavra. Isso resolve, irmãos, o meu e o seu problema. Aí, só terminando aqui, Êxodo, só 2 versículos e vou concluir. Êxodo capítulo 12. Senhor Jesus, perdão, capítulo 13. O 12, fala da instituição da Páscoa. O versículo 3, finalzinho, fala, um cordeiro para o quê? Para a família. Aí, ainda no capítulo 12, versículo 19. Vamos ver juntos. Por 7, 12, 19, acharam? Tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Você não podia comer nada levedado. O 21 fala, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. E o versículo 24, ele falou assim, guardai, pois, isso por estatuto para vós outros, e para os vossos filhos para sempre. Precisa falar para os filhos da salvação que ocorreu. Aí que não podia comer, no capítulo 13, no versículo 6, diz assim, 7 dias comereis pães asmos, e ao 7º dia haverá o quê? Solenidade ao Senhor. O versículo 7, 7 dias comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará com quem? Contigo. Não poderia ter nada levedado, nem com eles, nem dentro de casa, nem no armário, não é isso? Nem no bolso, nem no celular. Nada, irmãos, nada que traz dano para você não poderia levar, nem em casa e ainda fora de casa. Olha só a continuidade do versículo 7. Nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Por quê, irmãos? Porque trazia dano. Hoje nós não podemos deixar nada que traga dano para a nossa família. Até a nossa falta de desfrute, irmãos, é um fermento, porque é cômodo não desfrutar, é cômodo não ler a Bíblia, é cômodo não reunir, é cômodo, ainda mais no mês de dezembro, não é isso? Temos famílias, temos comprometimento com o trabalho, algumas festividades, irmãos, quer comamos ou bebamos, nós somos do Senhor, mas quer comamos e bebamos, o que, irmãos? Cristo. Se tem coisa levedada, tire.
Se tem coisa levedada fora da casa, no seu território, no seu trabalho, todos os nossos bons amigos, irmãos, estão cheios de fermento. Aos pouquinhos vai levedando e vai trazer dano para a massa pura, que é Cristo em você. A sua família, por melhor que seja, irmãos, eu tenho uma família maravilhosa. São mais de 8, né, que um morreu, irmãos, mais de 20, né, sobrinhos, são quase 20 netos. Maravilhoso, irmãos. Mas eles lá e eu com o meu desfrute de Cristo. Não tem problema nenhum eu estar com eles, não é isso? Não tem nenhum problema, mas eu preciso me conter. Senhor, até onde eu vou, Senhor? Até onde eu posso estar? No passado, irmãos, quando eu me converti, muitos reclamaram, não é isso? Perdeu agora a amizade. Cadê o filhinho, né? Cadê aquele que iria para lá, para cá junto com eles? Não, agora eu tenho uma identidade. Agora eu tenho uma meta, agora eu tenho algo. Eu não posso mais viver da mesma maneira. Deus não deixou de me honrar, irmãos. Tenho respeito de todos eles. E quando tem problemas, a primeira pessoa que liga é para mim. Agora minha mãe converteu, depois meu pai converteu, morreu, né, dormiu no Senhor. Mas nós temos que nos posicionar, irmãos. Se você não posicionar, Sambalat, Tobias, né, vai entrar forte dentro da sua casa. Porque ele quer destruir você, ele quer destruir o seu filho, quer destruir o seu casamento. E não diga, irmãos, que você já está sendo um caso perdido. Não existe isso, irmãos. Senhor, eu já perdi o meu casamento. Não diga que você perdeu o reino. Você precisa buscar graça diante de Deus. Senhor, eu perdi o meu filho, Senhor. Não diga, irmãos, você pode ter perdido, mas Deus ainda não perdeu. Deus não desistiu do seu filho. Você precisa se posicionar e orar. Senhor, tem 10 anos que meu filho está frio espiritualmente. Você vai ganhar surpresa, irmãos, quando Deus falar, deixa o seu filho, você que está frio. Você que precisa orar e se dedicar em viver a vida da igreja. Que já já o seu filho vai retornar. Já já o país onde ele mora, o seu trabalho, o seu estudo vai quebrar. Ele vai voltar se humilhando. Talvez você não vai ver isso, irmãos, porque talvez você vai ser uma primícia. Deus vai te arrebatar antes da grande tribulação, no finalzinho dos 3 anos e meio de paz. Talvez você vai ver seu filho se dobrar ao Senhor no alto. Talvez você vai ver a sua esposa se dobrar ao Senhor no alto, ainda que seja na grande tribulação. Mas não fique, irmãos, por causa dele. Tome uma posição, porque o reino de Deus é tomado com esforço. E aquele que se apodera, que se esforça com violência, precisa ser violento com o negar a vida da alma. Senhor, essa semana eu não quero nada com a igreja, mas a igreja quer algo com você. Às vezes você fala, não, os irmãos não me visitam, não é isso? É como se a igreja precisasse de você. A igreja não precisa de você. Você precisa da igreja. Você precisa do corpo de Cristo. A igreja, ela caminha, irmãos. Se você quer caminhar, a igreja caminha. Se você não quer caminhar, a igreja caminha. Deus não para. Mas sabendo que todos nós somos importantes para o corpo de Cristo, aí a igreja, irmãos, com um coração cheio de amor, ela ora por você. Com um coração cheio de amor, ela visita, ela vai buscar como o Senhor fez e os amou até o fim. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque nós nessa manhã nos levantamos como Neemias e aquelas famílias, irmãos. E é tão belo, irmãos, que cada família ali cooperando, elas começaram a edificar os muros na porta da sua casa. Não tinha uma casa que ficou sem edificar, porque senão o inimigo entra, destrói aqui, mas foram edificando, irmãos, os muros, as portas, depois, né? Aí cada família, muro, aí está a família do Wander, muro, família do Wagner, muro, do Maurício, muro, irmãos, e aí foram reconstruindo os muros, e nenhuma família ficou à mercê do inimigo. Por isso que o item mais forte, um dos itens mais fortes na vida da igreja, chama-se oração.
oração. Nós não podemos, irmãos, porque depois Neemias colocou vigias ali, 24 horas, como Isaías fala, né? 24 horas ficaram ali, logo o romper depois do sol e quando vinham as estrelas, né? O versículo fala bem isso. Aí gente se posicionado, irmãos, para que o inimigo não entrasse. Orando, orando, orando. Eu creio, irmãos, eles não tinham capacidade. O que um ourives vai fazer com uma espada na mão? Nunca, né? Um perfumista nunca nem embalsamou e perfumou um morto. Agora tinha que arrancar a espada e acabar, aniquilar. Irmãos, nós estamos na era final. Você precisa tomar posição. Os vencedores, irmãos, não são muitos, irmãos. É um pequeno rebanho. Aqueles que negam a vida da alma no seu grupo familiar não são muitos. Mas não julga que você negue mais do que ele. É um grupo, Deus quer ganhar. Deus quer trabalhar. Deus precisa que alguns se posicionem para que Deus possa achar um caminho na igreja. Aí sim, irmãos, a igreja como uma igreja coletiva. Como Apocalipse 12 fala, que Deus está trabalhando na igreja coletiva, gerando um grupo de vencedores coletivos. E isso começa dentro da nossa casa, no nosso grupo familiar, lançando fora o fermento da casa, do armário, da cozinha, depois ali do território, e comendo o que? Cristo, né, como o nosso Cordeiro Pascual. Ó Senhor Jesus,